Boa tarde, boa noite, bom dia. Tá começando o quê? Mais um Grilo Show. E hoje eu tô aqui com 3 mulheres lideranças aqui da nossa cidade, do município de Santo André, que eu sou andreense, de uma causa, que é a causa que funda este programa, que é o autismo. Ativismo, elas são as 3 líderes, elas vão dar um pouquinho mais do currículo delas. Eu tô aqui hoje com Paula Munhoz, Luciana Godoy e também com a Denise Fernanda. Se apresenta aí, galera, dá um oi. Oi, tudo bom? Nós aqui no Grilo. Obrigada pelo convite, Grilo. Quem começa? A fundadora a falar? Eu acho justo. Eu acho justo a Também. Paula, que é fundadora, falar. Tá. Antes da Paula falar, já que, ótimo, essa democracia é importante, já votamos em tempos sombrios, né, que a gente tá tão atacado Tem que ter, assim, né? né? A gente já começa dando um exemplo de democracia. E é isso, pra quem nunca tinha entendido, Fechou. né? Poxa, perfeito, vamos começar a falar do ativismo. E assim, é batalha de vida, né? Nós somos todos aqui famílias atípicas, então ninguém aqui tá com uma bandeira que todo mundo gosta hoje em dia de falar, isso é uma bandeira política, agora tudo é autismo e tal. Não, a gente tá aqui porque a nossa vida é isso, né? São as nossas dores, são as nossas alegrias também, obviamente. Sim. É quem nós somos, né? Tem a ver com a gente. Exatamente. Então, acho que o ativismo nasce disso. Então, vamos lá. Comece aí. Se apresente para que o público veja você e quem você é e Tá. explique um Eu pouquinho sou pra gente. Paula Munhoz, sou andrense também, munícipe. Uma mãe atípica de um filho de 10 anos que tem o diagnóstico de autismo. E esse movimento social surgiu desse contexto de estar em grupos e você perceber que ali tinha muitos lamentos. Muitos lamentos. Me falta auxiliar de sala, eu não tenho terapia, eu sou mãe solo, não consigo LOAS. E foi juntando tudo isso, toda essa informação, e você pensou, eu pensei, falei, mas espera lá. A gente precisa se juntar, precisa ter um movimento de cobrar que o poder público faça o papel deles. Isso, dar esse suporte faz parte do município. O município tem que fornecer isso. Isso é inclusão. Então, quando eu comecei a ter esse entendimento, eu falei, a gente precisa criar um movimento onde as mães entendam que elas têm que participar, Certo. que elas têm que ser protagonistas. Elas não podem esperar que exista uma super-heroína que vai fazer isso. A super-heroína tem que ser você, mãe, você, pai, você, família, procurando seus direitos, entendendo e fazendo parte de movimentos e participando deles para mostrar a força que as famílias atípicas têm para cobrar aquilo que é direito nosso e direito dos nossos filhos. Então, o ativismo surgiu com esse intuito de promover que você tenha consciência de que você faz parte dessa mudança e dessa inclusão. É preciso entender que as famílias têm que participar dessa mudança dentro da política. A gente não pode esperar que eles vão fazer alguma coisa por nós. Nós é que temos que cobrar que eles façam, porque é direito nosso. Então, surgiu através deste conceito de cobrança, de cobrar aquilo que é direito. E se é direito, a gente tem que cobrar e eles têm que acontecer. Então, este é o movimento que surgiu. E de informar também as pessoas, né? Porque muitas vezes, Denise, as pessoas não sabem ou qual que é o direito delas. Não sabem nem o que é a Lei Berenice Piana. Entendeu? Exato. Nem político sabe. Então, a gente tá aqui para informar, entendeu? E aí, ela arranjou outra mulher forte, aí outra mulher forte. A minha charada Denise Eu sou a mascote. A minha charada Denise. Denise, se apresenta também. Aproveita que você pegou a fala. Ah, sim. O meu nome é Denise Fernanda, sou mãe atípica, sou de uma família atípica, né? Meu marido tem TDAH, assim como o Grilo. Somos. Meu filho, ele é autista nível 2, de suporte não verbal. Tenho mais 2 filhos, a Maia e a Ayla. Aí
A Paula me chamou aí para somar com ela nessa luta do movimento social até ativismo. Nisso ela já criou o Empateia, que ela esqueceu, que é o movimento de educação inclusiva. Dentro das escolas. Nisso a gente já fez o Instituto IFA, que é o Instituto das Famílias Atípicas, onde que cuida não somente do PCD, mas cuida da família inteira, porque tem irmão que tem que saber lidar com o seu irmão PCD, o pai, a mãe, o tio. Então, é para que todos saibam como é importante os pequenos momentos, como lidar, né, com os pequenos Sim. momentos, como você falou, na festa de aniversário, em momentos, numa reunião de família, quando ele tiver crise, a gente tem que informar, né? Você falou uma coisa essa semana, né? É porque assim, o que acontece? Minha movimentação é muito na internet. Então, vem pessoas de vários lugares do Brasil, inclusive, que a gente acaba tendo contato. Essa Sim. semana eu atendi uma mulher que ela não é mãe, mas assim, o irmão do marido ficou depois que os avós morreram. E sempre pega naquela coisa que é aquela preocupação de nós, como famílias Com atípicas, certeza. o que será dos nossos filhos quando nós nos formos, né? Exatamente. No caso de vocês, ainda assim, no seu caso, né, você tem outros 2 filhos e tudo mais, mas no meu caso, que o Raul é o filho único, por exemplo, é uma preocupação muito latente e desesperadora, às vezes, né? Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado para não ficar aquele pensamento disfuncional. E aí esse caso me pegou muito, e vocês, a partir desse instituto, você fala, né, da importância de formar a família, os irmãos e tal, inclusive o podcast que também tem esse intuito das pessoas dialogarem para perceber que tem horizonte, que é muito difícil. Isso, sem sombra de dúvidas. É difícil para caramba, assim, muito. Só que é possível, né? E eu, nesse atendimento que eu fiz, assim, um acolhimento, ela estava muito desesperada porque ela ficou imaginando assim, ó, ele é síndrome de Down e é não verbal, então provavelmente ele deve ser autista também, né? Apesar de nunca ter sido diagnosticado pela conversa, mas pelo que ela falou, sendo analista do comportamento aplicado, né, deu para perceber que tem ali Tem autismo. o autismo. E aí, eu falei pra ela, ó, não fica desesperada. Ela falou, mas eu nunca mais vou ser como meu marido, então eu fico desesperada e tal. E assim, naquele acolhimento eu fiquei percebendo todas essas dores que a gente sempre tá escutando. E aí você falar nisso é importante, porque se mobilizar, então eu percebo que o ativismo nasce da necessidade de consciência, de mobilização a partir da dor. Porque, na verdade, tem a ver com a dor, né? Sim, tem. A gente total. tá latente, Total. tá latente com a dor, né? E você, Luciana, se apresenta pra gente aí também. Oi, bom dia, boa tarde para todos. Meu nome é Luciana de Godoy, tenho 45 anos. Tenho uma filha de 24, a Larissa, que foi diagnosticada tardiamente com TDAH. Eu tenho o Enzo, de 4 anos, que é autista nível 2 de suporte, né? Não verbal. Eu falo que as meninas me abraçaram porque quando a gente fica sabendo do diagnóstico, a gente fica perdida. Nós, mães, ficamos perdidas. E vem aquela ansiedade. Aquela ansiedade de deu o diagnóstico e a gente quer procurar tudo, fazer tudo. Ai, meu Deus, terapia. Ai, parece que está contado, sabe? A gente parece que recebemos Virou a ampulheta, assim. É, ó. Você tem sabe, tempo. um diagnóstico de morte, assim, praticamente. Transforma. E aí, nessa época que eu soube do diagnóstico, entrou o rol taxativo. Ai, Nossa. Depois do rol taxativo, aí só derrota. Aí eu comecei, o Enzo começou fazendo a episteme e tudo. Aí teve um grupo, né, de mães dentro da episteme que formou e aí fui acolhida. E aí começamos a trabalhar, vendo, eu falei, eu preciso ver o que o meu filho tem de direito. E começamos a estudar. E comecei a ver, aí como somos de Santo André, comecei a ver como tira um cartão de ônibus de Santo André. E aí, como, assim, a gente tem uma ilusão, quando a gente não está dentro da situação, a gente tem outros olhos. Mas quando a gente começa a entender A gente vai ver nas barreiras. as barreiras que existem. Então, É. assim, eu demorei 3 meses para tirar o cartão do ônibus municipal de Santo André. E aí, aquilo, eu Começa os enfrentamentos, né? enfrentamentos. Aí eu é só comecei. luta. Só luta. Aí eu Só comecei pancada. a mostrar para as outras mães dentro desse grupo, né? A aldeia, até mandar um beijo para as meninas, que era mais um acolhimento, É uma mobilização. uma mobilização. É que não tem muito, não tem como. Pra gente ficar muito, pra quem não tá habituado nas nossas vidas, a sala de espera é um dos ambientes que a gente mais fica na vida. Sim, No caso do Raulzinho, que faz terapia de segunda a Ambiente de sexta-feira, tem espera dia da que ele faz terapia. terapia até a tarde. Então, assim, imagina, esperar é o que eu mais faço. E assim, é complicado, porque é angustiante. Só que nessa espera sempre tem outras pessoas, outros pares, que estão vivendo as Estão mesmas vivendo a dinâmicas, mesma né? dinâmica. E aí E eu aí você vai comecei, conversando. e eu comecei a, e comecei a passar isso para as outras mães. E comecei a me interessar mais. O que tem no município de Santo André?
O que temos? O que temos? Será que temos? Será? Então, e aí, Será que há? será que há? A dúvida cruel. E aí eu comecei a ficar curiosa. E aí veio a parte da... Aí eu peguei o outro enfrentamento, que foi o cancelamento unilateral da Unimed. Eu enfrentei mais isso. E aí eu, olhando e vi uma mãe indo lá, todo mundo falando de professores auxiliares. Ainda o Enzo estava, né, ingressando para a creche, né? Uhum. Então eu não tive ainda não tinha esse problema, né? Tava tudo lindo por enquanto. E aí uma mãe falou: infelizmente, para a gente trabalhar, para a gente lutar, nós precisamos saber de política. Exatamente. Sem consciência de classe. Sem, sabe? Não. Precisamos saber de política. É importante. E aquilo, opa, estralou. E aí, no grupo, veio o dia da Tribuna Livre, onde essas meninas super poderosas estariam Chamei a lá. Luna Chincha. Sabe, estariam lá. E aí eu fui acolhida pela Paula, pela Denise. E aí eu falei, olhei aquilo. Falei, gente, não tem. O município não fornece uma terapia adequada, o básico. Não tem. Não tem o básico. Eu fiquei espantada. Eu falei assim, gente. Aí eu caí realmente no mundo. Falei, não, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou lutar, não por todos. Só a luta transforma. Acho Sim. que até queria dar uma ênfase, porque você fala sobre consciência, né? E assim, uma coisa fundamental. Para quem não conhece, Tribuna Livre são espaços democráticos desde a Constituição de 88 que permite que a gente vá nas tribunas qualquer Câmara Legislativa tem tribuna livre, inclusive, seja municipal, estadual, federal, nas 3 instâncias, que eu já expliquei nos outros vídeos do canal. Quem não viu sobre República, assista os episódios. Então, o que acontece? As tribunas livres, elas são favoráveis a gente poder falar com os nossos legisladores, que supostamente deveriam ser a voz do povo, mas a gente sabe que nem todo mundo é escutado, né? E aí é que nascem essas mobilizações, Exatamente, esses ativismos, sim. na E verdade. nessa mobilização, a Paula pegou o CONDEF, né? Que tá é escrito pelo Conselho da ativismo. Pessoa com Deficiência. Isso. Explica o que é o CONDEF bonitinho pro pessoal também. Então, o Conselho da Pessoa com Deficiência é um conselho que representa as pessoas com deficiência. Perfeito. Então, esses movimentos são movimentos e são pessoas com deficiência que estão lá dentro. Então, participar disso é você permitir que essas vozes que estão dentro de casa, não podem sair, não entendem, elas tenham voz de melhorias, mais uma vez, de políticas públicas para melhorar a condição de vida dessa sociedade, que são as pessoas com deficiência. Junto com Então, o poder no público, CONDEF, tá? É. Não é fácil. não é. Que, aliás, todo o conselho também, que é uma outra coisa que vem da Constituição de 88, que as pessoas às vezes desconsideram muito os conselhos. Gente, conselho público é uma coisa muito fundamental. Muito O CONDEF é fundamental. um dos vários conselhos. Já fiz conselho de parte de música, de pasta Cultura, de arte, cultura. saúde, Tem um monte educação. de conselhos É. que são fundamentais, porque, como a Denise também falou, né? Tá ali perto, tem pessoas, tem munícipes e também tem gente do governo lá. E é onde entram as brigas, né? Também. É. Sabe, Denis, que eu queria falar uma observação, um adendo que é extremamente importante. É quando essa virada de chave, que nem a Lu teve, dessa importância de você entender de política, é você entender que você tem que ocupar os espaços. Isso, perfeito. Ocupar os Ocupar os espaços. Todos os espaços. Você está todos. no conselho da escola onde o seu filho está estudando. É isso. Porque ali é um local onde existe crianças, onde existe famílias, e ali vai ser proporcionada uma inclusão, um entendimento do que é inclusão. Para fazer valer o direito. Para fazer o direito, Se você- tem se você que- não tá lá, você não vai tem valer que direito estar nenhum. presente. Exatamente. Uma coisa Porque importante. senão alguém faz por você, e não é você. O auxiliar terapêutico. O que dá uma tranquilidade saber que seu filho tá, pelo menos, minimamente sendo atendido nas atividades de vida diária ali. Se tivesse um auxiliar terapêutico. Claro. Porque professor, e eu como professor posso muito bem dizer isso, tem que dar conta do pedagógico. E aquela criança tem questões pedagógicas a serem trabalhadas, mas o professor não pode ser só um cuidador do nosso filho lá na escola. Exatamente. Então precisa ter alguém para ajudar e auxiliar. E, mais importante, que esse auxiliar terapêutico tenha algum preparo também. Exatamente. Para poder Exatamente. fazer ali os manejos, né? Uma situação que é inapropriada para poder fazer uma correção. e tudo Denis, mais, se eu né? te falar o absurdo que a gente ouve nos grupos, por exemplo, Verdade. aí elas pegaram justamente o conselho para a gente brigar sobre isso. 40 minutos a cada 15 dias de terapia. É isso que a Reabilita o Paulo Serra faz.
Nas em Santo 8 André. anos de gestão. Isso porque tem 700 crianças que estavam na fila. Eu não sei como que tá agora, porque é tudo meio nebuloso. Como Não, que tá não essa... tem dado, gente. Não tem dado tem confiável. dado, Esquece. Não, entendeu? imagina. Falaram que fizeram o secretário de PCD, na época, né? Agora ele saiu, falou que fez um paracenso aqui. Eu não sei desse Não, paracenso. não. 59 Nem eu. mil PCD, jogou Esquece, lá, pá! esquece. Deve ter muito mais, Muito entendeu? mais. Gente, até E porque... um equipamento público, 40 minutos a cada 15 dias, Não, é jogado dinheiro fora, Não, entendeu? É jogado dinheiro fora e a criança não melhora. Então, isso é uma das revoltas. A gente passa por isso, a gente toma as dores dessas mães que precisam, que não tem plano de saúde, Exatamente. e vão até o reabilita, ficam na fila, são expulsas do CAEI, como eu também faço parte do Mães de Autistas do ABC. Então, faço parte de muita coisa deles. Exatamente. Eu sou voluntária da Mães Jardineiras, projeto Mães Legal. Jardineiras com a doutora Eliane Nunes, que é o estudo o autismo com cannabis, cannabis, sim. entendeu? A gente já Então, falou a aqui, gente- já teve convidados falando sobre também. entendeu? E assim, foi aprovada uma lei também pelo vereador, né, o Ricardo Alvarez, que falou, olha, o cannabis tem que ter cannabis no SUS. O ano passado, exame do ano passado, 1 ano e não é distribuído no SUS. Imagina, e o médico lá receitando a risperidona sem dar uma opção para a mãe. Olha, usa o cannabis, você gosta do cannabis? Você entendeu? Não tem opção. As famílias estão desassistidas aqui em Santo André. Mas acho que do que você está falando, acho que é uma importância muito grande de se destacar que tenha muito a ver com a informação, né? Sim. Porque até Exatamente. hoje, com bastante estudo, a gente também em casa pesquisa bastante, né? Até por ser cientista também, assim, bastante pesquisador. Pra mim, teria que ser a primeira opção a tentativa, na verdade, né? Porque é a única coisa que é natural, né? O resto Sim, é químico. Exatamente. Sendo que a gente sabe que o transtorno é uma condição. Sendo uma condição, a pessoa nasce com ela. Então, a primeira tentativa deveria ser. E óbvio que com base de dados também, não vai ser todo mundo que já vai aceitar de primeira. As dosagens mudam de pessoa para pessoa, mas eu acho que tinha que ser a primeira. Porque É um tratamento é terapêutico, né? terapêutico. Sim. Terapêutico. Mas sabe o que eu acho? De tantas pesquisas que eu fiz, tem que ter... A primeira intervenção tem que ser a terapêutica. Né? Antes de você dar o remédio, Sim. a primeira intervenção é a terapêutica. Se ele não responder, aí você entra com o Perfeito. remédio natural. Perfeito. Depois, se ele não responder, aí você entra com um medicamento mais forte. Sim. Agora, hoje, assim, o médico chega lá, olha, autista, papapá, respiridona. Ou qualquer outro. Neuleptil É. 0,4%. Mas sabe entendeu? que eu Você ia revolta. pegar esse gancho da AD, que eu ia falar com o Grilo e com o pessoal que nos ouve. Acontece que o autismo hoje, para o governo, para qualquer um, nós somos peso, Sim. Ah, sim. nós com somos certeza. gastos, É muito caro. nós somos o que quer jogar debaixo do pano. Então, o movimento social, a mobilização é extremamente importante para mostrar a nossa cara, falando, nós estamos aqui, nós vamos exigir aquilo que é nosso de direito. E se isso não acontecer, eles vão continuar jogando a gente embaixo do pano. Com certeza. Vão jogar embaixo do tapete. Não vão dar a assistência que a gente precisa. E nós somos muitos. Nós somos muitos. Só que o que precisa entender é que precisa rolar essa união. Me Sim. fez lembrar uma situação bem grave. Não sei se vocês já ouviram ou já passaram por isso. Mas já tiveram algum ambiente escolar particular que a gente não trabalha com autista aqui? A pessoa tá cometendo um crime. Sabe que Ela eu já tá ouvi? cometendo um crime. Sabe o que eu já Ela tá ouvi? cometendo um crime e ela fala na sua cara assim, ó. Teu filho não pode estudar aqui não, viu? Porque aqui a gente não trabalha com esse público. Não, Mano, agora não mais porque leva multa. Mas sabe o que eu já ouvi não, pro meu filho? tem, Natação. pode acreditar. Eu ia natação. colocar ele numa natação. Fomos lá, apresentaram valores e tudo tal. Ah, então, meu filho tem autismo. Vocês têm Um um profissional. profissional, ou até o próprio profissional consegue? Ah, sim. Essa foi a resposta. Daqui a pouco ligaram pra gente. Ah, então, a gente não tem profissional adequado para isso. Então, a gente não pode atender seu filho. Meu Deus. Ah, pra horrível, quê? Me fala um né? negócio desse. Horrível. Meu, eu rasgo. Eu vou lá e Não, rasgo. Só que assim, é tão difícil, né? Porque assim, a gente tem que brigar, óbvio. Ai, tem Meu, que isso não é denunciar. inclusão, Agora, cara. Só Isso é que fala a verdade, exclusão. mas tem Exclusão, algumas horas que Isopor. coisas muito simples pros outros, pra gente é tão difícil
que, mano, cansa assim também, né? Cansa, Porque você fala assim, mano, tem horas que assim, tem briga que você vai pra cima, tudo mais. Mas tem horas que fala assim, mano, por exemplo, a questão da escola. Se alguém já olhou pra você e falou assim, a gente não trabalha com esse público aqui, olha o nível disso. Não trabalho com autista. Você vai querer que seu filho estude ali? Também. E por mais que a pessoa seja rica, tenha dinheiro pra colocar, que seja uma instituição francesa, você não vai ter coragem de colocar seu filho ali. Porque olha o perigo. Você já Deus falou me que não, livre. já falou que não assim, recebe, você vai pôr? Você tem noção que Não. a linha de raciocínio dessa Sim. pessoa é a mesma que a do Hitler? Então, aí É de cara. eugenia. É segregação, É mano. segregação. Eu não É quero meu filho. horrível. Então tá bom, obrigado. Aí Mas você imagina- pegando esse gancho, imagine o poder público falando isso pra você. Um imposto que você paga. Não, poder público Imagina, não pode, é o nunca que já- está acontecendo hoje. As crianças, por exemplo, a Lu pode Sim. falar melhor do que eu sobre isso, que o filho dela está matriculado Sim. no município, Sim. né? O que é? Fala aí, o que Fala pra você e gente. muitas Então, pessoas passam. Então, o município. Conta. Meu filho tem 4 anos, então ele não é verbal, ele usa fralda, ele precisa de auxílio para comer isso no começo do ano. Quando eu cheguei no primeiro dia de aula, eu vi parecer um caos. Eu falei, nossa, parece uma guerra aqui. Falei. E a pai, todo mundo desesperado. E aí eu falei, opa, peraí. Eu sentei, conversei com a pai, com a diretora, e eles falaram, gente, a professora chorando. Eu tive que acolher, porque é o que a É gente o pode ser fazer. humano. Porque é um ser humano. Falando assim, não tem profissional. O meu filho, ele entra às 13 e sai às 15. 3 horas. Que inclusão é essa? Graças a Tem Deus. mães que ficam uma hora, Uma hora. esperando lá do lado de fora, dar uma hora, pegar o filho e voltar para casa. Tem mães que ficam na escola. Entendeu? Tem mães Ou seja, que ficam na escola. A creche não cumpre o papel dela. Não, O poder público não cumpre o papel dele. Não. Exatamente. E aí, Como poder público, como representante do poder público. e aí eu falei, não, peraí, o que é isso? E aí eu comecei a brigar, mandei e-mail. Até um dia que, gente, é o que eu falo, a escola, os profissionais, eles fazem de tudo. E Uhum. não é culpa da equipe pedagógica, é isso que eu sempre falei lá. Eles fazem de tripa e coração. Um dia, a gente sabe que é do governo, do município. Falta, né? Falta contratar isso pessoas. aqui, ó. Ainda Não, Falta. falta gente. O cara Falta, com um gente. sorriso de cara larga no podcast falando assim: a gente contratou 23 profissionais. Bota 23 profissionais para 3 mil crianças autistas. Vê se ele consegue Não. ficar com mais de 10 do lado dele. É muito complicado, né, gente? Fazendo um Não. trabalho de qualidade. Não dá. Grilo, não dá. sabe, Isso eu daí vou é falar uma coisa bem ilógico. drástica aqui. Tá? Uma drástica que eu ouvi da Dene e depois ficou marcada na minha vida. Eu falei, é drástico. Mas parece que quando você recebe o diagnóstico de que você tem um filho com deficiência, que seja até autismo, você morreu. Você tá morto para a sociedade, porque Sim. eles não estão nem aí para você. A sensação é essa. Então, por isso que eu falei, meu Deus, esse movimento social tem que Tem que ir pra cima. despertar na cabeça dessas famílias que a gente tem que lutar. Ó, você falou uma coisa que outros pais de autistas que já veio aqui, a ideia é a gente ouvir quanto pais, né, quanto famílias atípicas e tal, essa coisa que é a morte social. Isso. Porque você passa a não ser mais chamado para as coisas, você não consegue mais nas coisas. As pessoas não pensam em mínimos detalhes sobre você ir. Ah, você vai lá, ó, mas vai ter música alta, tá? Ah, então você não quer que eu vá. Exatamente. Eu tenho raros amigos, já comentamos em outras rodas de pais, raros amigos que não têm filhos atípicos, falam assim, olha, o que precisa para vocês poderem vir? Só para eu já ajeitar as coisas para vocês. Então assim, você chega e tá um ambiente com a música muito baixinha, ó, a gente desliga, com um pouco a luz, com uma preocupação assim, mínima. E aí, a gente já combina com eles que a gente sempre chega antes lá, olha, eles já fizeram tudo isso. Por quê? Porque aí quando der a hora começar a juntar mais gente, a gente já vai embora. E pra eles tá tudo bem que eles ficaram felizes, conseguiram receber, ficaram com a gente, porque a nossa festa é diferente da dos outros. É. Não é mais igual Exatamente. a dos outros. É isso que as Até pessoas porque eu também não entendem, né? Isso. Eu, como TDAH, eu me sobrecarrego também. Então, Sim. depende do movimento e tal, porque é muito pensamento, muita coisa acontecendo, eu tô prestando atenção em tudo. Imagina esse cérebro prestar atenção em tudo que tá acontecendo. Ficar numa festa, como que é? Quando você é jovem, você ainda vai conseguindo. Conforme você vai envelhecendo, isso vai ficando muito mais difícil. Então, você não quer ficar em muito ambiente barulhento, com muita luz, com muito estímulo. Por quê? Porque você tá participando de todos aqueles estímulos com algum nível de consciência, tá ligado? Então, assim, é legal você falar disso, porque
essa morte social, ela dói também. A gente vive vários lutos quando a gente descobre o diagnóstico, na verdade. Muitos. E uns que a gente nem sabia que ia viver. E cada um também tem aquelas coisas, né? Eu não vivi um que eu sei que é muito pesado pra maior parte, que é aquela coisa assim, quando você engravida, né? Quando você começa a gestar lá e tal, a família, falando quanto núcleo familiar, todo mundo tem expectativas. Eu, no meu caso, como eu sempre pensei em ser pai de uma maneira que era eu vou amar e estimular, então pra mim, se o que viesse assim, tava beleza. Então esse problema não tinha, porque eu só preciso saber o que o meu filho é, como ele é, pra saber como eu vou amar e estimular. Fim. Porque são maneiras diferentes. Mas Então existe esse também impacto eu esse- tive. Só que esse aquele pai impacto que... masculino tem diferença também. O Tem, impacto no masculino só com o que impacto então, da mãe. por que muito pai vai embora? Das vezes que eu já ouvi, Por... o meu filho ia jogar bola com meu filho ia no Isso. estádio comigo. É o abandono Esse moleque paterno, grita, né? esse moleque. O abandono paterno é o que mais tem. É o que mais tem. É, Denis, É o que deixa mais eu tem. até colocar um adendo Mãe nisso solo, a daí gente tem também. bastante Não, no grupo. é Muito. infinito. Né? Infelizmente, a sociedade, nós somos criados todos, tá? Você vai crescer, você vai estudar, você vai casar, você vai ter filho, o seu filho vai fazer isso, vai... Você vai casar com uma pessoa, um homem, uma mulher. Então, quando isso foge da curva, as pessoas, nossa, Perde né? o controle, Um preconceito. Como se houvesse controle. Como se houvesse. Houvesse, né, um controle. É que nem eu falo, né? Eu falo que para mim é tão natural e graças a Deus, né? O pai do meu filho também, ele sempre quis ser pai. E eu lembro que quando a médica deu o diagnóstico para nós, ela falou para ele: o que vai mudar em você? Uhum. E isso eu vou deixar um recado para vocês pais, para todos. E ele falou assim: nada. Porque o que importa é o amor. Eu amo ele do jeito que ele é. E Exatamente. ele vai me ensinar. Não é hoje que eu tenho que ensinar. Então, vamos embora. O que eu tenho que fazer? Estou disposto. Nossa. E Aproveitando o gancho, um beijinho pro meu marido, É. que tá lá com meus com as três, o meu dando também. suporte, É, né? o suporte. o O suporte. suporte aí. É importante pra falar gente isso. fazer Quem não essas tem coisas. suporte também não consegue. E ter o Essas mães apoio, solos, tal, e mano, ter não o consegue apoio, fazer. né, das As O coisas. pessoas. apoio dele Porque foi maravilhoso, porque imagina, ele lá sozinho tá com os três, É. entendeu? E o Exatamente. Arthur é um furacão. Então, se não fosse ele, tá lá, me incentivar, Denise, vai lá na tribuna, deixa Isso. que eu fica um pouquinho com a minha mãe, entendeu? Leva outro, que são três, né? Sim. Então, a minha filha quase nasceu na tribuna, no dia 26 de março, né? Foi. A gente saiu de lá direto pra Foi, maternidade. já Nós nasceu três. lutando, Já nasceu ali, nós três. Nasceu combativo. Nós três, Nós filho. três, Nessa Que legal. próxima tribuna, Larga lá no hospital, vai É. buscar marido, Eu volta. fazendo internação dela. O que as mães fazem? A gente leva o filho, ó, você cuida que eu vou falar, Isso. ou então os próprios assessores, eles cuidam também, isso é muito, nossa, bacana. Os assessores do Ricardo Alvarez é bacana. A gente joga lá pra eles, ó, e vai lá, luta e rapidinho. volta com a bacana. criança, né? Então, é desse jeito que a gente luta, entendeu? Se não tem suporte, a gente vai porque a gente tem essa consciência Sim. que é importante estar lá. Não é só pro meu filho, Sim, entendeu? por É pro todos. filho por todos, entendeu? Então, assim, a gente luta pela saúde, mesmo a Paula tendo um convênio, eu tendo um convênio, a gente luta para que todas as crianças tenham acesso. Exatamente, não A- é. A E a questão do ideia é que a gente não precisasse cannabis pagar também, convênio, todas né? as crianças. Hoje eu Então, cheguei a ter que pagar 2 convênios, mano. E assim, eu sou funcionário do Estado, eu tenho o IANSP. Eu não consegui nada pelo IANSP. Tá ligado? Assim, Tá tipo, foi vendo? muito. Assim, eu falei, não, se eu for esperar por isso daqui, não vai dar. Então a gente foi se mobilizando e tal. E tem uma coisa importante também, muitas das. Obviamente, infelizmente, por uma questão estatística, histórica, a maior parte das famílias não tem formação, condição, não são tão críticas. A minha família é muito privilegiada, primeiro. Mano, eu tenho que agradecer muito. Minha sogra, minha cunhada, que moram juntas, ambas, ajudam bastante. E os meus pais Então, também conseguem. rede Então, de assim, apoio, né? tem um suporte. Rede de Então, apoio. assim, a gente consegue dar aquela dividida. Apesar de eu e a Amanda ficar com a maior parte dos atributos. E a gente consegue fazer um 50-50. Mas, por exemplo, a Amanda teve que sacrificar muito da carreira Sim. num primeiro momento. Eu tive que passar em outro concurso, porque aí a questão de renda, mano, esquece. não Todas tem nós como, porque aqui a coisa teve abrimos que- mão da nossa profissão. Vocês Nós E não- você falou tínhamos- outra coisa, carreira. Mulher, carreira.
Isso é uma coisa. Difícil voltar. Isso é uma coisa que a gente tem que falar, que o nosso movimento também tem muito disso. O que acontece com o nascimento e a partir do momento que uma mãe para de trabalhar para ela começar a levar seu filho em terapia, a vida dela para, a carreira dela para. O que a gente quer como movimento? Porque a gente sofre isso. A Denise sofre isso, eu como mãe sofri isso, a Lu sofreu com isso, nós paramos. Só que o poder público precisa entender que nós somos produtivas. Exatamente. Muito. E precisa se criar políticas públicas para que a gente volte a trabalhar da maneira que é possível para nós mães. Exatamente. Por quê? Porque a gente pode ser produtiva. Só que a gente tem que mostrar isso para empresas, a gente tem que mostrar isso para o poder público, para dizer que precisa criar uma outra maneira de contratar mães, famílias atípicas para que elas sejam produtivas. Para a gente tirar esse estigma de que a gente só é gasto, de que a gente é custo. Não, Por exatamente. exemplo, tem a feirinha E PCD. isso precisa acontecer. E a feirinha para as mães atípicas, tem? Né? Tem pra gente? Não Não tem. tem. E os Então- direitos, né? Ah, o PCD tem direito. Tá, e a mãe? As famílias. E as famílias? Sabe uma coisa que pega, que acho que é importante a gente pontuar aí também? Até pra gente também falar assim, das ações de vocês agora, assim, pra gente caminhando pro final da nossa entrevista e a gente falar das ações, tudo. Sim. Vai demorar um pouquinho, mas pra gente também falar disso, que eu acho que é importante falar das Sim. ações, de eventos e tal. Sim. Mas é um ponto, assim, importante. Já existem os direitos também. Assim, se fosse garantido, por exemplo, ó, já existe o direito de que os alunos têm que ter AT. Já existe que tem que ter um plano individual educacional, que é o plano educacional PEI. individual, Foi que é o PEI. aprovado para ser O PEI. 50. Não, então, assim, já existe. O que não acontece é que ninguém faz valer. Ninguém tá nem aí. Lógico. E aí, quem consegue fazer valer? Por exemplo, que eu tava falando sobre ser privilegiado. O fato de ser politizado a vida inteira, que eram outras causas, mas sempre foi por busca de direitos, por ser politizado, ser professor de história e tudo mais, né? Sempre fui artista e sempre música politizada. Papá. Então, assim, ter um filho atípico só adicionou mais algumas coisas de luta por direito. Porque, obviamente, quando você não tem experiência, você não vive tão diretamente. Você tem a empatia, mas você não vive aquilo, então você não tem tanta consciência. E até mesmo no meu próprio transtorno, eu só fui ter mais consciência depois de ter o Raul. Porque aí eu entendi o quanto me afetou também, né? Sim. Esses são parâmetros importantes. Mas é aqui que tá a tristeza do negócio. Se fizesse valer as leis que já existem, a lei beneficiana, as leis de educação, já tava tudo Já certo. tava lindo. Lindo, mas não se vale. Quando uma mãe Não só leva o filho acontece a 45 inclusão, né? minutos, só tem 45 minutos de terapia, isso vai mudar o que na vida da criança e Nada. da mãe? Nada. É. O interessante é que as pessoas que cuidam do poder público, que estão lá, por exemplo, na Secretaria da Pessoa com Deficiência, na educação, não são famílias atípicas. Exatamente. Não É. são famílias atípicas. Então, ocorre o quê? Quando você não é família atípica, quando você não tem uma criança atípica ou quando você não é típico, você não sofre a dor. E aí, não sabe. acontece o quê? As crianças são expulsas do CAEM, 70 crianças foram expulsas do CAEM, entendeu? Jogada assim, ai, vai lá para a saúde, olha só, vai lá para a fila do reabilita. Ocorre que não tem inclusão, não tem uma calçada da hora para as crianças entrarem. Uma Não, praça, o um parque. parquinho que você A vai gente falou disso no começo. lá. não tem uma cerca, os eventos que são proporcionados não são para Tem autistas. essa Não são. preocupação. Não. Porque a criança dá um looping. disparo na criança, um loop, vai pra rua. Não, Vai. não tem nem É. consciência. Uma das minhas propostas de campanha era parque pra seguro, pensando nisso. Muito Porque bom. só a gente sabe. Quem não é de família típica não tem noção nenhuma de que não faz noção Nenhuma. nenhuma. Exatamente. E aí, essas, por exemplo, a caminhada do autismo. Ah, que lindo, é uma festa, tal. Mas festa pra quem? Pra eles. Eu pra não se vou nisso, promover. gente. Eu nunca também. fui Nós nisso. fomos A gente na vai pra manifestação. Não, tudo bem, É. mas eu não consigo ir. A gente vai Porque pra assim, manifestar. pra mim já é meio difícil estar no evento, pro Raul não dá. Aí também a Amanda também tem TDAH, se desregula. E E quem ela tá tendo a faz investigação isso? do autismo agora, então tipo assim, como que faz isso? E aí, por exemplo, vai ter a virada inclusiva agora, né? Não foi pouco divulgado, mas a gente tá na ativa, né? As meninas estão na vamos falar. ativa. E aí, eles não consultaram a sociedade civil para fazer uma virada inclusiva. Só pessoas, você que é da secretaria, que não é da família típica, nem é atípica, vai fazer um evento para família atípica. Não isso aí tem, não
Não tem lógica. E aí não consultam a gente. É essa a nossa briga com o poder público. Por que não consulta? Por que não fala com a gente? Entendeu? Para fazer um evento que realmente faça valer. É só para tirar foto? É só marketing? Então a gente não vai. Entendeu? Não dá, nem consegue. Não aderem. Aí, só aproveitando, a nossa querida frase, que é nossa. A pessoa com deficiência, nada sobre nós sem nós. Não existe política pública para nós sem nós. Eu vou aproveitar, presentear nosso amigo Denis. Muito obrigado. Que É lindo. uma eco bag Legal. do nosso Do teativismo. teativismo. Uma frase que nos representa. Nada sem sobre nós sobre nós. Nós temos Obrigado. que estar nesses locais e sermos ouvidos. Esse espaço aqui é pra gente tentar fazer isso. Não é? Assim, foi um compromisso que eu coloquei, porque quando algumas famílias atípicas me impulsionaram também, vim fazer o podcast e tal, teve também a ver, obviamente, porque eu ia entrar em campanha e tudo, mas era porque assim, Denis, mas o que você melhor sabe fazer é falar. O grilo é de grilo falante, vocês sabiam disso? É uma maneira artística. Então, assim, mano, vai lá e vamos botar pra quebrar aí. A gente precisa ser ouvido. Sim. E sem nós, velho, não vai acontecer nada, porque Não. as pessoas não têm noção. Eu já falei isso em outros episódios, né? Não faz ideia de que não faz a mínima ideia, que é uma frase da minha companheira Amanda, que aliás vai adorar. essa comédia, Amanda, vai amar. manda um beijo pra Amanda. Manda um beijo. Beijo, Beijo, Amanda. porque ela me ajudou com o Enzo entrar na creche, ela deu toda a diretriz pra mim, ela me Não, acolheu. Beijo. Ela vai tentando lá também, porque assim, ela tem também tido muitas questões desregulatórias e tal, porque é mó pressão, né? Todo mundo tá ligado. E a gente passou vários loopings. Gente, pra gente ir encaminhando pro final, mas eu acho que é importante o quê? Vamos falar agora, assim, em termos de evento, de movimentos que vocês têm feito com o Teativismo, pra falar pro pessoal, o pessoal ficar atento com as redes sociais. É @Teativismo, tem página no Instagram. Tem. Quais Tem outras no redes? YouTube também, a gente tem podcast. Assim, o nosso podcast é baixo custo. Estamos Mas começando. a gente Não, fez mas é um importante podcast A fazer. lá. importância é sempre É falar. essa. Falar, É. comunicar. É isso. Entra, Ensinar. se inscreva. Entra, se inscreva, deixa o seu sininho lá, compartilhe lá. Aqui também, tudo, por tem o favor. Por favor, tem o curta, Teativismo, vai ter tribuna agora. Estamos na tribuna livre, brigando por todos. É todos, gente. Me incluíram nessa tribuna, eu estava lá também. Sim. E eu tive que Fiz fazer, o mano, um intimato. movimento no trampo. Mas eu vou, porque assim, acho que tem que ir, né? A última vez que fui à tribuna foi uma vitória. Então eu espero que a contribuição no dia que eu vá seja também forte. Foi quando a gente estava lutando contra o Escola Sem Partido. E a gente ganhou, né, e tal. Ai, que maravilha. Foi bem Sim. memorável o meu discurso. Pena que eu excluí o vídeo completo dele, velho. Oh, Foi um discurso bem pesado. Ô, caramba. Mas é isso. Porque foi nos... Então, por que eu falei isso? Foi nos momentos de oscilação, de depressão e tal. Porque E a tem gente tem uma isso questão mesmo. com a confiança e Oh, tal. Aí eu sim. falei, vou me excluir de tudo. Foi até uma época que eu fiquei bem afastado também da vida partidária, da vida política e tal. Mas aí o Raulzinho acho que nasceu pra eu renascer também. nada é por essas acaso, paradas aí, eu né? A falo. vida Nada é vai por indo. acaso. Essas conexões todas. Então tá, aí vocês estavam falando, a gente conversou fora do ar Da até... virada paulista, É, da virada inclusiva, perdão. inclusiva. Como que vai funcionar? O que é a virada inclusiva? Quer falar, Dê? A virada inclusiva é uma semana que o Estado faz para as famílias atípicas, né? Tudo que é de inclusão PCD, né? tem uma semana, gente. Olha, não é 360, não. Não um ano, tem uma mas, semana. mas eu acho que esses, Mas esses eventos são, vai. são importantes. recortes, É porque importante, são tá muitas valendo. causas. Se não tiver É. recortes, nada é dito, Aí né? Santo André vai participar. Não são Isso. todos os municípios que participam, mas Vai Santo acontecer onde? Então, vai acontecer em vários locais. Vai ter um cronograma fornecido por Santo André. Ok. Isso. Porém, o teativismo pretende, né? A gente já está com essa proposta Sim. de fazer 2 movimentos, um a respeito do cannabis medicinal para a UTEA e o outro falar de políticas públicas que são extremamente importantes para os nossos direitos. Então, a palhinha que a gente vai dar é mais ou menos essa. Dentro do Instagram, nós vamos colocar mais informações. Isso, Né? movimento social, Teativismo. teativismo. Lá a gente vai divulgar, nós vamos Movimento divulgar nos social. grupos para as famílias participarem.
Mas a palha que a gente pode dar no começo é agora. Ih, vai é ter mais ou menos isso. sorteio Então, vai de ter- coisas, então, assim, vão, participa que mas vai vai ser ter muito da ações hora. com convidados, então Sim. fica ligado nas redes sociais, que Sim, vai ter divulgação ligadinho. também. Isso, Vai ter convidados inscrição importantes. também. Então, a probabilidade de ter convidados também, pessoas de mais renome e tudo Sim, mais, sim. vamos falar, né, que eu acho que é importante frisar, pessoal. Sim. Então, fica ligado, todos os canais do Teativismo. Por favor. Provavelmente eu vou compartilhar também, então quem tiver na minha rede social, fica ligado aí. Fica o convite, Né? hein? É, Porque- fica Inscreva pra esperto. vocês receberem Seguidores um do sorteio, Grilo. participar Vamos do participar. sorteio. Nessas mobilizações que vão haver e também essas ações, há acho que uma urgência da gente também falar de formação, né? Eu fui convidado por algumas escolas, inclusive acho que agora 5 de dezembro eu vou em uma para falar sobre questões atípicas. E eu fui também falar sobre branquitude e tal, porque assim, por que eu tô citando isso? A gente vive, que é o capacitismo, ele tá no mesmo tronco da xenofobia, do racismo e tal. Por quê? Porque a eugenia, que é o braço de tudo, é o que traz o capacitismo, é o que traz o racismo e tal. Por quê? Porque é essa ideia de que você é superior a alguém e que existe uma forma perfeita de ser e existir. E eu acho que a gente precisa ir criando essas consciências. E agora, obviamente, também por ter mais conhecimento técnico e tal, e ter um entendimento de que ter consciência de classe faz parte, ter consciência de neurodiversidade, ter consciência racial, tudo isso, porque esses assuntos todos se cruzam. Sim. Eles não estão separados, mas aí estão lá dentro. Por que eu queria falar disso? Como vocês são aí mães atípicas, são ativistas da causa, eu até queria contribuir com uma coisa que eu acho que é importante a gente começar também a levantar, e vocês são vozes para mim também, né? Porque eu não posso estar presencial em vários lugares que vocês estão em luta física mesmo, ali, né? E tal. Que é o seguinte, da gente criar essa fomentação de que é o seguinte, a nossa causa hoje, ela sensibiliza menos que os cachorros. Veja, eu sou... Exatamente. Prefiro não totalmente- comentar sobre o assim, eu amo assunto. os animais, eu também sou da causa animal, tenho bichinho, amo animal. sempre acolhi Também. animais, salvei animaizinhos e tal, não vejo nenhum problema. Mas até o nosso resultado da eleição aqui particular de Santo André mostra violentamente isso, né? Nas urnas, inclusive. Foi. Como as pessoas estão, assim, se importam muito mais com uma causa do que com a outra, e isso é triste. Muito. É, muito. Pra gente é muito desesperador. Mas isso tem uma causa, que é o seguinte. Hoje, todas as causas têm que lutar, mas o que tá muito claro, o que tá evidente, como as nossas são de menor incidência e geograficamente nós somos menos, então a gente tem que começar a bater, porque é o seguinte, a gente é menos, mas a gente existe. Exatamente. Então assim, as pessoas... Óbvio que a causa da consciência negra, num país que 56% das pessoas são negras, é uma causa que eleitoralmente acaba sendo mais ativada. Então a gente tem que começar a cutucar no poder público e nesses políticos aí. Por quê? Porque eles... pra gente. Exatamente. Eles usam de capacitismo com a gente. Porque, Muito. não estão nem aí pra Nossa, gente. A gente eleitoralmente É que nem eu falo, interessa, Denis. sabe? É, Então acho que a gente precisa começar a bater nessa tecla. Vocês acham? Vocês concordam com o que vocês Sim, falam? Lógico, é que eu falo, lógico. né, Denis? A gente sempre orienta as mães, né? Então, assim, a gente manda os e-mails, os órgãos que são, né, que tem os responsáveis para quem, tudo. Copia o CONDEF, copia a Secretaria da Pessoa com Deficiência sempre, Sempre. sempre. Porque a gente já escutou que não tem nenhum problema, né? Mas tudo bem, não né? recebe. Não recebe, né? Então a gente sempre, na ouvidoria, tem tem a ouvidoria do SUS, tem a ouvidoria do município também, uma outra ouvidoria. E as mães vão mandando. Só que tem uma hora que é um Ctrl-C, Ctrl-V nas respostas. Aí vamos pra Responde aí pra falar quem manifestação. respondeu, né? E Aí quando rola a gente vai em manifestação, aí a gente escuta que somos Barraqueira. barraqueira, opositoras. Professora, Somos esquerda, nós somos de apartidárias. esquerda. Politicagem. Politicagem. Denis, teve uma mãe, a Bia Rodrigues, que teve Meu o filho Deus. Bernardo, de Sim. 3 anos, que perdeu a audição do lado esquerdo. Vai ter que usar aparelho auditivo, porque eles demoraram 1 ano para fazer o exame Bera com sedação e era com urgência. A gente teve que ir lá no Reabilita fazer a manifestação com um megafone lá. Cadê a Thaís, gerente do BR Reabilita? Falo mesmo o nome, porque gerente do Reabilita é público, poder falo. público, né? Ela tem que atender. Tem que atender, entendeu? E aí ela não tava, só tava uma outra tal de Gisele que falou que tinha mais 33 crianças para fazer esse exame. Gente, com urgência, seda- urgência. É urgência, urgência. Aí depois que a gente fez a manifestação, Sim. a fila correu. Não Correu. todas que a gente não sabe, mas Mas a a gente fila sabe como esse correu. governo funcionou nos últimos Sim. 8 anos, né? A gente usa também do público,
porque eu uso bastante, eles só vão fazendo coisas para ter ações políticas, né? Que eles limpam a fila como? Eles fazem aquelas mobilizações. Mutirão. O mutirão, que é uma enganação. Mutirão é enganação, gente. Ai, mas aquele cara fez um mutirão. Gente, é horrível. Se ele fez um mutirão é porque tinha fila. Porque deixa pra fila. Não pode ter fila, não deve ter fila. E aí, grave. consequentemente, todo mundo fez Uber, tudo, legal. Só que aí tem o pós, tem o retorno com o fono. E aí? E aí? Aí vai ficar mais um ano com o resultado do exame? Ó, é que a gente vai ter que ir finalizando, gente. Infelizmente, eu tenho. Tem Olha, muita tem que ser umas coisa. É muita 5 coisa. horas. A gente vai- vocês vão voltar aqui com certeza. Ô, Denise, eu só vou te falar assim, Né? né? Nós vamos finalizar. Eu vou falar meu sonho. Meu sonho é que essas famílias atípicas comecem a participar Exato. Da Sim. vida. em tribuna livre e começa a ver o trabalho que o vereador que você votou Faz. lá na Câmara faz por você. E aí você vai entender o quanto não é feito. O quanto não é feito. Sim. E aí você vai começar a pensar que de fato você tem que votar em alguém que sofre o mesmo que você sofre, porque esta pessoa, que é uma família atípica, ou um pai atípico, ou uma mãe atípica, sabe o que você sofre e vai dar valor lá dentro da Câmara com propostas que vai favorecer e vai melhorar a sua vida. É. Eu vou te Entendeu? falar. Entenderam? Mas assim, Lá. ó, Entenderam? e ser atípico também. Uma coisa que eu conversei com muitas pessoas, assim, com um depoimento rápido, e que eu ia falar uma outra coisa sobre o que você falou, sobre os papéis aí dos eleitos e tal, que estão, inclusive, no poder, porque a gente pode cobrar como munícipe. Mas é que assim, eu senti vários momentos que, por ser atípico também, as pessoas têm uma certa resistência. Assim. E aí, por ser família atípica, você já tem resistência. Aí, se você é atípico, é mais ainda. Não tem jeito. Porque o seu jeito, às vezes, para as pessoas que são típicas, para quem já tem essa ideia normativa, narrativa de como a gente tem que ser, como a gente tem que se comportar, mas não sei, né? Ele é esquisitinho, mas é estresse acelerado, não sei o quê. E aí, mesmo que você seja muito competente, muito inteligente, mesmo que você já passou em 3 concursos, em 3 faculdades distintas, não importa para essas Não pessoas. importa. E aí é complicado. Mas eu queria encerrar, assim, antes de vocês fazerem as falas de vocês, eu vou fazer uma fala final, que eu acho que deve ter doído em vocês, é quando a gente lê em pessoas que lideram aí o governo e tal, e fala assim, que nós nos importamos com a causa autista, que nós fazemos pela causa. Em 8 anos, os caras não fizeram nada. Vai vir mais Nem Tapa perto. na nossa Sabe por que que eu vou cara. falar nada? Tapa. Porque assim, quando não impacta para todas as famílias, não impactou ninguém, gente. Porque tem que impactar, quando eu digo impactar, é de fato trazer melhora para a vida dessas pessoas. É de fato as mães poderem trabalhar, é de fato essas crianças terem as melhores evoluções que elas precisam ter. E pra gente que é de família típica, a gente quer saber se o nosso filho vai conseguir escovar os dentes sozinho, se ele vai conseguir comer sozinho. Pra quem o de vocês também é tudo não verbal? Não vai Não. Não, verbal. Então, a gente sabe o desespero que é do nosso filho não falar, sim. de brigar pra conseguir expressar. O meu filho até hoje tá começando a se comunicar bem, porque pelo jeito ele também é TDAH, além de ser autista. Eu também. Então, por sorte, de certa forma, às vezes ele não fica tão hiperfocado só numa coisa, e isso evita algumas crises e tal, né? Porque é mais fácil de, então filho, olha aqui, gira também, aí ele já vai pro outro lado com um bom TDAHzinho também, além de ser autista. Então, assim, mas é duro, porque tem as coisas que são pesadas, né? E aí a gente lê de alguém que é do poder público, que se importa. Você não se importa, você não tá nem aí pra mim. Nunca esteve. E aí eles querem politizar dessa forma que hoje no Brasil, gente, é muito sério, que é tentar polarizar. Sim. E aí que tá. Eu acho que a luta do 6x1 agora, essa luta recente, É. ela colocou a gente todo no mesmo lugar. Porque todo mundo não tem tempo de descanso, todo mundo não tem tempo de qualidade. Mas se você aí, que é típico, que tá tudo organizadinho na sua vida da saúde mental, da sua família e tal, pra nós que somos de famílias atípicas, mano, o tempo é muito Importante e demais. precário. Porque não temos. Não tem. Não temos. Não Que temos. Isso? Não Que isso, temos. tempo? Olha, a família típica que a pessoa consegue fazer exercício físico, que ela consegue comer de maneira decente, Exato. é raro. Dormir. Consegue sair. Não, sai, Ir no esquece. shopping. Ah, E cinema, né? não É tem. por isso que a gente criou o IFA. Tem um projeto que a gente está criando que é o Tempo para Mim. A gente vai ficar com a galera, com profissionais, lógico, para dar apoio. E os pais podem ir num show, curtir Que pelo legal. menos 2 Isso é uma proposta horinhas. interessante. E é ótimo, é importante isso. Então, esse é o intuito do IFA. É cuidar das famílias atípicas na saúde mental, porque isso ajuda dentro de casa ele a
a progredir junto com o teu filho, né? A cuidar do seu filho. Porque às vezes a gente Tem muita cansa, falta, né? Cuidar de quem cuida. Cuidar de tem quem muita cuida. falta de Cuida. cuidar Era de uma das quem cuida, propostas também. entendeu? Cuidar de quem Eu vou cuida. falar Pois bem, é. eu Falta pego isso. cada caso no particular, porque o TET não tem essa. A gente chama sempre no PV, né? No particular ali. No particular. E eu pego histórias que eu até me emociono, É forte. porque dói. E aí eu falo, não tá de desistir, sabe? Porque às vezes... Desistir da vida. Da vida, porque as pessoas, às vezes, a gente tá lá e as pessoas são ingratas, às vezes, sabe? Só que aí, quando você ajuda uma ou Que- outra, e que você vê, vai, né, nossa, que a tem coisa- um caso que é bem pior que o meu, outro caso, e você tá lá ajudando, e você tá ajudando, você tá ajudando. E você começa, aí você fala, quer saber de uma coisa? Ninguém tá aí nem aí pra mim, eu vou embora, eu vou desistir, vou sumir. De repente, aquela família te mostra, tipo, você tem ao resultado daquela criança. Sim, Porque sim. você ajudou o caminho para uma mãe, para uma outra mãe, para uma outra mãe. Então, assim, o teativismo no grupo, a gente atende também no individual. Abraçamos, é que nem eu falo. Quando eu tô para baixo, a Denise ou a Paula me ajuda. Quando a Paula tá, eu e a Denise, uma ajuda a outra. Ninguém solta a mão de ninguém. Entendeu? Perfeito. Então, assim, e só um recado. que eu dessa, queria dessa força. falar. Vocês de casa, vamos entrar agora em 2025. Igual a gente já sofre antecipadamente, né, mãe sim. típica? Já pensando na escola, a nossa Em tudo, mente né? já Se tá em vai tudo. rolar, né? Vou pedir um grande favor. Vocês são munícipes, são cidadãos. Comecem a acompanhar a política. Toda terça-feira tem na Câmara. Acompanhem. Gente, eu comecei a acompanhar. Não é... Gente, por É, vídeo, por no vídeo. YouTube. Eu assisto por YouTube. Eu também. Gente, É possível acompanhe. acompanhar, né? Mesmo que Acompanhe o distante. seu vereador. A casa é do povo. Vocês têm a permissão, sim, de entrar lá e vou falar com o vereador. Acompanhe. Vão na tribuna conosco. Para todas as famílias. E acompanhe o trabalho daquele vereador. E Não deem descanso. Não dê Não descanso. deem E ver a descanso. Câmara, porque vocês vão ver cada coisa. Cada coisa. Cada absurdo. E Escola cívico-militar, aonde que uma criança autista vai se... a gente o do Donete, Gente, né, lá, Donizete. gente, eu servi o Donete, sei lá. exército. Eu servi obrigatório. Mano, os meus relatos são os piores momentos da minha vida, mano. Exatamente. Imagina ficar em É forma. disciplina. Sabe o que eu tive que fazer? Porque assim, também por conta do TDAH, eu sempre tive uma parte intelectual um pouco mais, assim, eu tenho uma capacidade intelectual boa, né? Isso me ajudava, né? Eu tenho hiperfoco em concurso público, então, tipo, imagina. Que pra muita gente é difícil. Tanto que às vezes eu até uso disso, assim, né? Quando alguém tira alguém que é neurodivergente, fala assim, então, já que você tá indo com a sua régua pra falar que eu sou estranho, por que você não passa em concurso? Porque pra mim é fácil. Eu tenho discutido, inclusive, cientificamente sobre isso. Porque, assim, a galera fica querendo colocar o típico como régua, mas será que essa régua é tão boa assim? Ou é só porque ela tem mais, mais incidência por número? É uma reflexão sobre isso. Até porque a maior parte das pessoas que criaram a eugenia e tal não eram pessoas atípicas, né? Quem criou racismo, essas coisas todas. Mas vamos lá. Então, por fim, pra gente encerrando aí a conversa, que infelizmente, né? Ah, o tempo É pouca. é pouco. É tanta Queria- pauta para. Tanta pauta. muito. Mas a gente vai continuando na conversa. Queria agradecer a todos vocês. Obrigado, Denise. Imagina, eu que É, agradeço. Lu, Paulo, muito gente, bom. é que assim, não é fácil, né, pra gente, porque é um assunto que nos sensibiliza, nos comove de diversas maneiras, mas ao mesmo tempo nos dá algum ânimo, é que nem você falou, é uma montanha russa, mas assim, é nós por nós, não tem jeito. Eu acho que o que fica aqui, acho que de ponto central dessa nossa conversa, é que a importância para você, como família atípica, que esteja assistindo, ou que conhece pessoas de famílias atípicas, é que assim, se a gente não tiver consciência política, de que políticas são os nossos direitos e que fazer eles valerem é importante, fundamental, e que toda disputa, briga e diferenças que nos colocam é de propósito para a gente se separar e não para a gente se unir, a gente vai continuar perdendo, vai ser derrota atrás de derrota, né? Então, a maioria de nós somos trabalhadores com pouco tempo, com pouca qualidade de vida e tal, e a gente precisa criar essas consciências e fazer ação. Nós temos que ser ativistas. Mais que isso, temos que ser ativistas, né? Então, porque a nossa querida. É isso aí. Eu só posso agradecer mãozinha. quem Claro, apoia por a favor, gente, agora pode pelo dar um tchau amor cada um. de É. Deus. Se não, dá um tchau cada uma agora e já agradeça. Sim, eu só quero agradecer o Enor, que é do Flor da Vida,
que aí a gente vai estar numa parceria junto com o IFA, Ter Ativismo. Quero agradecer a Projeto Mulheres Mães Jardineiras, da doutora Eliane Nunes, onde que eu sou voluntária. E vejam lá, sigam, tá? A essas pessoas. E o Jair, da FACT também, que a gente teve algumas reuniões. Me recebeu super bem no stand dele lá no Expo Cannabis. Tem tanta tecnologia para extrair óleo. Foi muito bom. Eu tô esquecendo de alguém? São tantas pessoas. Cruza e vai esquecer, mas agradecer em geral quem tá na luta, né? Todo mundo aí, agradecer o pessoal e compartilha, se inscreve lá no YouTube pra gente continuar. Fala a sua rede social também, pessoal. A minha pessoal é denise.fernanda777. Ai, meu agradecimento vai para essas meninas. Tá junto. A gente é tão diferente, mas a gente se completa. Perfeito. E a gente tá nos lugares, a gente faz esse ativismo. E ter essa criança, ter esse filho, é uma transformação. E o que sempre nos faz estar nessa montanha russa e faz subir a gente de novo é o amor. Então a gente só faz o que faz no ativismo, na política, e briga, e quer melhorias, é pelo amor. Sempre pelo amor por eles. Porque a gente quer que eles tenham os mesmos direitos de qualquer outra pessoa e que eles sejam aceitos como eles são. Então, a nossa batalha é por isso. E eu acho que a batalha sua aí dentro de casa também. Então, é juntar e vamos fazer força. Qual que é a sua rede social para deixar o pessoal que quiser te seguir também? A rede social é nossa, do Ter Ativismo. A gente tem agora o IFA, que é um projeto que a gente está fazendo para acolher essas famílias atípicas. E é um projeto muito grandioso. O IFA tem uma rede social também distinta? Tem. Então é Ter Ativismo e IFA. Instituto... O IFA foi criado a partir disso, dessa Sim, junção sim. da mãe aqui. A gente tem que aumentar esse negócio. Ok. E como que a gente vai aumentar? Vamos criar um instituto de famílias atípicas e vamos colocar o Ter Ativismo dentro como um projeto ativista. E o Empateia, um outro projeto, que o Empateia é um projeto de estar dentro de escolas, fazer palestras, fazer conscientização, fazer famílias entenderem como é a nossa vida. E em empresas, cobrar que famílias tenham mais tipo de trabalho apropriado para nós. E então, esse é o intuito. E o Empateia também tem rede social? Tem. Então, Empateia, @Empateia, @IFA. O IFA tá em Instituto das Famílias Atípicas. Ok. E @Ter Ativismo. Isso. E o meu particular é Paula Munhoz. Paula Munhoz. Lu? Bem, eu queria agradecer a todos, né? Agradecer a Paula, a Denise. Eu falo que nada é por acaso nessa vida. E Deus colocou essas duas pessoas maravilhosas, como outras também. E eu falo que é tudo uma construção. A gente constrói, a gente vê mães, né, naquele desespero, no luto. E aí, eu vou quebrar tudo. O que eu vou fazer? E a gente, calma. Vai puxando, calma. E ver a transformação dessas mães depois, realmente, eu vejo que não é por aí, é assim que tem que fazer e cobrar, é uma satisfação. E é isso que a gente tem, o intuito. E a gente agradecer a pessoa mais importante aqui, lógico. O Denis Grillo, então, obrigada pela oportunidade. Eu queria agradecer também a todo mundo, a todos. Meu esposo tá com o Enzo também, o William, obrigada. Maridão, gratidão, o uma tempo rede vai de urgindo, né, que a gente já apoio. começa a pensar, ele tá lá em casa sozinho, precisa... Exatamente. E A cabeça que me já... apoia pra caramba, sabe? Show. E minha rede social é Luciana D. Mudo, Godoy com Y, tá? E Luciana D. Godoy. Isso, D. Godoy. E é isso, obrigada, gente. Então, Obrigada. Gente, obrigado, perfeito. Esse foi mais um Grilo Show. Agradecer a todos vocês aí que acompanharam este episódio. Por favor, compartilhem, curtam. Vocês sabem como que tem que fazer bonitinho, sininho e tudo mais. Estamos juntos, todo amor cover nessa vida. Finalizar, nada sobre nós, sem nós! Aqui, ó, nada sobre nós. Sem nós. Sem Sem nós.